Olha, o governo Lula só deve entregar a proposta para conter os gastos públicos ao Congresso Nacional depois da Páscoa. Na Câmara, deputados da oposição reclamam do possível aumento de impostos e cobram detalhes do texto. A reportagem de Brasília, de Paula Lobão. A proposta busca limitar o crescimento das despesas em 70% das receitas, podendo ser menos caso as metas fiscais não sejam alcançadas. No chamado teto de gastos, que vigorou até 2022, as despesas tinham o limite da variação da inflação, mesmo que houvesse um crescimento maior da arrecadação. Agora, a ideia é ainda ter um limite pela inflação, mas com a possibilidade de um crescimento real de 0,6% a 2,5%. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que é autor de uma proposta de regra fiscal que faz referência à trajetória da dívida pública, ancorar o aumento das despesas nas receitas pode incentivar aumento de tributos. Mas se você não estabelecer medidas de controle por dentro da despesa, vai estourar esse limite, esse teto, igual estourou o outro teto de gasto e perder a credibilidade, o arcabouço fiscal. Então, esses ajustes, o parlamento vai ter que fazer. Por exemplo, quem olhar a receita, a âncora é a receita. Mas que receita? Receita extraordinária não pode servir de base para fixar uma despesa que não é extraordinária, que vai continuar ao longo do tempo. Então, são muitas dúvidas que nós temos. Quer dizer, você ancorar numa receita, então você cria um incentivo que é perigoso, porque a despesa, para se aumentar a despesa, tem que aumentar a receita. E aí o governo vai toda hora buscar o quê? Retirar incentivo fiscal, aumentar a alíquota de imposto para poder atingir aquela meta de receita. Já o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, atacou o novo arcabouço fiscal, afirmando que bastava ter reformulado o teto de gastos. Para ele, o governo parte da ideia de que haverá crescimento econômico. A grande preocupação aqui é se houver recessão, como é que acontece? Se houver o oposto, não houver um superávit primário, se houver um déficit primário, como é que acontece? Eles ainda estão garantindo despesa crescente. Então, temos um grande problema aí nessa proposta. Parlamentares do PT fazem pressão no Banco Central. Diante das regras fiscais anunciadas, eles cobram a redução da taxa de juros. É o caso do deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Nesse momento do arcabouço fiscal que o presidente Lula, através do Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, lançam para o país, esse é um bom desafio de retomar e reconstruir o nosso país. E com isso, e paralelo a isso, as bolsas sobem e o dólar cai. Acredito que o Banco Central agora tem o instrumento para reduzir a taxa de juros nesse país, abusiva e criminosa, para retomar a economia, gerar emprego e o setor produtivo brasileiro, de empresários a trabalhadores, ver a retomada do crescimento desse país. Outro ponto do arcabouço fiscal anunciado é a meta de zerar o déficit público em 2024. Na semana passada, o governo anunciou que o déficit de 2023 deve ficar em torno de 100 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou de fazer ajustes no texto e mandar para o Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que quer votar o texto no plenário da Câmara até o final de abril. Há ainda a expectativa em torno do nome indicado para ser o relator do novo arcabouço fiscal. O que já está confirmado é que será um deputado do Progressistas, partido de Arthur Lira. O presidente da Câmara também já indicou que o texto do governo vai sofrer alterações ao longo da relatoria no Congresso. O novo arcabouço fiscal é uma combinação de limitação de crescimento de despesas e de metas para o resultado primário. Bom, gerando os nossos comentaristas nessa segunda-feira, Luiz Felipe Dávila e Amanda Klein, bem-vindos. Amanda, começando por você. Bom, essa semana não seria muito produtiva mesmo no Congresso Nacional, mas de qualquer forma os parlamentares devem alterar essa proposta. Vai ser uma longa discussão, Amanda? Acho que sim, Thiago, tudo indica que sim.
Bom dia a você, Adriana Dávila, bom dia a quem nos assiste e quem nos ouve pela Jovem Pan. É uma semana mais curta, como você disse, a gente sabe que deputados e senadores adotam como praxe deixar a semana mais curta ainda, na verdade o feriado é só na sexta-feira santa, o feriado aí que você emenda para Páscoa, mas provavelmente eles devem trabalhar menos essa semana. O que a gente tem que ficar atento? Hoje, por exemplo, à tarde vai ter uma reunião entre Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ele deve apresentar oficialmente, ele já havia apresentado as linhas gerais, mas deve apresentar talvez as minúcias, os detalhes, as contas, a matemática por trás do arcabouço fiscal. E é o que muita gente vem questionando, a matemática, em que base se sustenta esse arcabouço fiscal. No primeiro dia, houve um movimento positivo do mercado, uma reação positiva. No segundo dia, na sexta-feira, o mercado já ficou mais de lado, desconfiado, começaram a surgir as críticas contundentes e as primeiras contas de economistas-chefes de grandes bancos e economistas independentes sobre o arcabouço fiscal, como ele fica de pé. E parece que quase que a unanimidade das críticas, principalmente vindo de economistas do mercado, é que você teria que ter uma receita extraordinária, um movimento muito amplo de alta de receitas para que o arcabouço pare de pé, porque ele vai muito mais pelo lado das receitas do que pelo lado das despesas. E o que o Fernando Haddad pretende fazer no lado das receitas? Ele mesmo já disse, enviar uma série de medidas da ordem de que podem aumentar a receita em 100 a 150 bilhões de reais para acabar com o que ele chama de jabutis tributários. Então, por um lado, taxar os ricos ou super ricos que pagam menos impostos, que são menos tributados. Os sites de jogos eletrônicos, os fundos exclusivos, que são os fundos de investimento ali dos super ricos, mesmo aqueles sites estrangeiros, aqueles gigantes chineses, a gente compra muita coisa por ali e aquilo não é tributado. Então, essas seriam fontes de receita. E depois mexer, isso é mais difícil, em desonerações tributárias. As desonerações tributárias, que são aqueles privilégios dados a vários setores diferentes da economia, somam hoje quase 500 bilhões de reais. Alguns são muito difíceis, ou quase todos são muito difíceis de mexer, porque são tidos por esses setores quase como direitos adquiridos. Aí o lobby, o conflito, o jogo de interesses no Congresso é muito duro. Você tem regimes automotivos, você tem o Simples, que representa quase mais de 80 bilhões desses regimes especiais que somam, das desonerações, melhor dizendo, que somam quase 500 bilhões de reais. Você tem Zona Franca de Manaus incluído, você tem uma série de benefícios para a agricultura, para a agroindústria. É muito difícil mexer nisso. Precisa ficar mais claro, e eu acho que vai começar ao longo dessa tramitação no Congresso, o que de fato é viável, é factível para esse arcabouço ficar de pé, como a gente precisaria de um ganho muito elevado, exponencial de receitas, e não só um ano. Você precisa repetir isso durante vários anos, ou então apostar num crescimento gigantesco do PIB, que a gente sabe que não está no horizonte. Se isso não acontecer por essa perna, esse pilar da receita, fica difícil manter o arcabouço de pé. Por outro lado, ele indica também que não haverá uma trajetória explosiva de contas, que haverá um cuidado mesmo com as despesas, elas não poderão crescer mais de 2,5%, mas todos os anos elas terão um crescimento. Mesmo em anos de recessão ou de menor crescimento, as despesas podem crescer no mínimo 0,6%. Tudo isso vai sendo digerido pelo mercado, pelos economistas de esquerda e de direita e pelos próprios parlamentares. Mas, como você disse na sua pergunta inicial, Thiago, provavelmente será um movimento longo, passará por ajustes, teremos aí a nomeação do relator, alguém do PP, partido de Arthur Lira, mas, por enquanto, conta com a boa vontade dos presidentes da Câmara e do Senado. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão empenhados em fazer essa matéria avançar. Luiz Felipe Dávila, bem-vindo, boa semana. Dávila, o arcabouço deixa muitas dúvidas, se sim, quais principalmente, ou ele é claro, eficaz e pode ser rapidamente aprovado por deputados, depois por senadores e, enfim, ter a sanção presidencial para passar a valer? Bom dia, Adriana, Amanda, Thiago e todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, voltamos aqui à questão do arcabouço fiscal. E nós temos de tocar em dois pontos fundamentais. Primeiro, o PT precisa parar de transformar o Banco Central no bode expiatório, alguém que está tentando sabotar o ajuste fiscal, o crescimento no Brasil. Eu queria explicar para as pessoas como é que isso funciona. Imagina assim, o Banco Central é o freio do carro e o Ministério da Fazenda, o governo, é o acelerador. O que você tem que fazer para andar na velocidade adequada? Se você andar na velocidade adequada, ou seja, estabelecer
relação entre dívida e PIB de um jeito confortável, mostrando que você está em uma velocidade constante, você pode caminhar em harmonia. Agora, o governo que tem um déficit primário gigantesco, economia desacelerando, receita caindo e põe o pé no acelerador do gasto, o que acontece? Quem está com o pé no freio tem que frear mais forte, que é aumentar o juro, que é o que o Banco Central faz. Então, ou tem harmonia entre Banco Central e governo, ou nós vamos viver essa política esquizofrênica no Brasil, que é governo botando o pé do acelerador no gasto, não se importando com o limite de velocidade, que é essa relação dívida-PIB, e o Banco Central tendo que botar cada vez mais forte o pé no freio, ou seja, aumentar o juro para tentar conter um desastre do país. Então esse é o primeiro ponto, precisa parar essa briga, precisa ter harmonia. E para ter harmonia, nós voltamos aqui no ponto, Adriana, que eu sempre insisto no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tem que olhar para o gasto. A Amanda acabou de falar aqui, toda a discussão é em torno de receita, mas a receita é um ponto, e o gasto? Ou nós enfrentamos a questão do gasto, ou não terá esse aumento de receita no momento que a economia está em recessão. Então vai aumentar a carga tributária e não pode mais aumentar a carga tributária. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Então nós temos de olhar para o gasto, para a eficiência do gasto, como cortar gasto público. É isso que vai dar credibilidade ao plano. E nesse sentido, nada vem sendo feito. Toda a discussão nesses dias, logo após o anúncio da nova âncora fiscal, é em torno de como é que vai aumentar a receita. É como se a discussão do gasto fosse uma discussão proibida, dado, nós vamos ter que gastar isso que a agenda determinou. Ou seja, estourou o gasto público em 200 bilhões e o governo já disse que o gasto vai crescer mais que a inflação. É um absurdo a gente não ter uma discussão focada no gasto. Porque essa é a questão que vem matando o Brasil, e não é só nesse governo não, nos governos anteriores. O Brasil vem gastando muito mais do que arrecada há mais de 3 décadas. Nós temos de parar com isso. Nós temos de ter responsabilidade com o gasto público. E isso não tem nada a ver em colocar programa social em risco. É aumentar a eficiência do gasto. Dá para gastar menos, ou o que estamos gastando hoje, com muito mais eficiência. Essa é a questão central que nós temos de resolver para podermos ter um arcabouço fiscal crível, mostrar que o Brasil vai controlar a despesa. Aí sim, nós temos de pensar se precisa aumentar a receita extra, como é que isso vai ser feito? Combater elisão fiscal, rever subsídio, aí é outra história. Agora, na hora que se apresenta um arcabouço fiscal, que 150 bilhões de reais terá devido à receita e só 50 do corte de custo, tá na cara que esse arcabouço não vai dar certo.